quanto tempo você ouve que a casa própria é o maior sonho de um brasileiro? Ou que ao conquistar um imóvel você alcançou a estabilidade financeira e o sucesso? Eles sempre dizem: quem compra terra nunca erra. Mas será que essa frase tem algum fundamento? Ou será que estamos sendo enganados desde o começo? Você já reparou como as campanhas publicitárias de imóveis sempre fazem questão de associar a compra de uma casa a momentos de felicidade e conquista? Vemos imagens de famílias sorrindo, crianças brincando no quintal e casais desfrutando do conforto do lar. A ideia é muito simples: você precisa disso para ser feliz. Mas e se eu te dissesse que isso é apenas uma construção emocional, feita para te prender em um ciclo de endividamento? Imóveis negociados em leilões cresceu por causa da crise. Do ano passado para esse, a gente teve um aumento de 300% na quantidade de imóveis leiloados. Para especialistas, é um reflexo tardio da pandemia. Na época, financiamentos foram congelados, mas depois a parcela voltou com tudo e muitas famílias não conseguiram pagar. O aumento dos juros também ajudou. Sim, o imóvel é vendido como um sonho, sinal que você chegou lá. Mas o que eles não te falam é que quando você assina aquele contrato, você está se prendendo a um sistema, uma dívida que pode durar por décadas. E mais, você não está livre para tomar suas próprias decisões financeiras, porque agora você depende dessa propriedade para sobreviver. A verdade que ninguém te conta é que, no fundo, a casa que você comprou não é totalmente sua. Mesmo que você pague o valor total, o imóvel sempre estará sob controle do Estado. Prepare o bolso. A Justiça autoriza a Prefeitura de São Paulo a aumentar o IPTU em até 20% para residências e 35% para o comércio. A Prefeitura da capital conseguiu derrubar na Justiça a liminar que impedia o aumento do IPTU na cidade. O aumento deve entrar em vigor em janeiro e deverá ser escalonado do valor mais alto em áreas nobres, passando por reajustes médios até a isenção para imóveis de baixo valor. Com esse reajuste, a Prefeitura deve aumentar a arrecadação em cerca de 800 milhões de reais. A Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, pretende recorrer para impedir esse aumento. Impostos, taxas e burocracia são uma completa constante. E isso sem contar as taxas de transferências e revisões do valor da propriedade, que aumentam constantemente, tornando o seu patrimônio mais oneroso conforme o tempo vai passando. O governo controla todos os aspectos do seu imóvel: o imposto de propriedade, possibilidade de venda e até mesmo o valor que ele pode alcançar no mercado. E você, como proprietário, tem que seguir essas regras independentemente da sua opinião. O sonho de ter um imóvel próprio que te traria liberdade é uma grande ilusão. No final, o controle está nas mãos do Estado e não nas suas. E o que dizer da sua mobilidade? Quando você compra um imóvel, principalmente com financiamento de longo prazo, você está se prendendo fisicamente e financeiramente a um local. O que acontece quando uma oportunidade de trabalho surge em outra cidade? Ou quando você simplesmente quer mudar de vida? A venda de um imóvel não é um processo simples e rápido. Em muitos casos você está preso ao local e ao ativo sem poder se mover com a mesma liberdade que pessoas que não têm esse tipo de dívida. O imóvel se torna, na verdade, uma âncora de mobilidade. Quanto mais você investe nele, mais difícil se torna de se mudar. E essa prisão vai muito além da questão financeira. O que parecia ser uma conquista ou uma forma de segurança acaba se tornando uma das maiores limitações da sua liberdade. Mas e se a verdadeira segurança não estivesse um imóvel, e sim em um investimento que realmente preservasse o seu poder de compra e te desse liberdade de escolha, com o bônus de te proteger da inflação e perda do valor conforme o tempo? Muitos acreditam que comprar imóveis para alugar é um caminho seguro rumo à liberdade financeira. Afinal, você compra um bem e ele se paga sozinho, correto? Bom, mais ou menos assim. Essa é mais uma narrativa vendida por quem lucra com a sua crença no sistema. O aluguel no Brasil raramente cobre todos os custos de manutenção do imóvel, e mesmo quando cobre, o retorno sobre o capital investido costuma ser inferior ao de aplicações financeiras básicas. Isso sem contar a inadimplência, os meses sem locatários, reformas constantes e riscos jurídicos envolvendo inquilinos protegidos por leis que, muitas das vezes, colocam o dono do imóvel em segundo plano.
Mesmo depois de quitar o imóvel, ele nunca será seu por completo. O Estado sempre vai lembrar que você deve pagar a parte dele. O IPTU, se você atrasar, por exemplo, é execução fiscal na hora, amigo. Multas, juros e até a penhora de seus bens. Bem que era seu pode ser tomado sem perdão. Um patrimônio eterno, mas com impostos eternos. Além disso, você paga também as taxas de registro, escrituras, ITBI e taxas de cartório. Cada movimentação, o governo cobra. A cada documento, uma nova tarifa é criada. Tudo para que o imóvel continue sendo seu, mas sobre as condições impostas por eles. Quando se fala em Brasil, existe um fator que nunca pode ser ignorado quando o assunto é uma casa própria ou um imóvel para investimento: a insegurança jurídica. As leis mudam o tempo todo e uma decisão judicial hoje pode não valer nada amanhã. O direito de propriedade, que deveria ser sagrado no Brasil, é muito relativo. Você pode ter sua casa invadida por um grupo, levar anos nas justiças para conseguir reavê-la, ou pior, você pode nem mesmo conseguir. Um exemplo claro do que está acontecendo muito no Brasil é o MST, Movimento Sem Terra, que anda invadindo propriedades do agronegócio entre diversas outras chácaras com a desculpa de que eles não têm um local para ficar, como se a culpa fosse do inquilino ou da pessoa que é dona do imóvel. Construir raízes profundas num país onde as leis mudam conforme os interesses do poder é como erguer um castelo sobre a areia movediça. E se o solo ruir, quem você acha que vai te salvar? A verdade é que, quando o mundo muda, o Brasil insiste em repetir os mesmos erros. A expansão monetária corrói o seu patrimônio silenciosamente. Juros reais negativos fazem com que o valor do seu dinheiro ao longo do tempo derreta. E quando você acredita estar construindo algo sólido, o sistema trabalha nos bastidores para te fazer perder. Essa expansão desenfreada do crédito, unida à impressão constante de moeda, cria um ciclo artificial de valorização. Os imóveis sobem de preço a uma velocidade absurdamente superior ao crescimento salarial do cidadão médio. Resultado, um mercado inflado, totalmente desconectado da realidade econômica brasileira. Os salários estagnam, mas os imóveis continuam subindo. Isso é um sinal claro de bolha, uma bolha que cresce sobre a superfície e que, quando estourar, não vai avisar ninguém. E mesmo que o imóvel seja para aluguel, a situação não melhora. Os preços dos aluguéis também estão subindo em ritmo acelerado, mas o poder de compra do inquilino continua caindo cada vez mais. O resultado disso causa com que o proprietário não consiga repassar o aumento e o inquilino não consiga pagar. O investidor que buscava uma renda estável se vê preso a um ativo caro e líquido e com um retorno cada vez mais minguado. É um jogo em que todos perdem, e o tempo implacável revela a verdade. Não há como escapar da matemática e nem da lógica desse colapso. E assim, o imóvel deixa de ser um sonho e acaba virando uma prisão de papéis, impostos e burocracias, ações geográficas e dependência estatal. Você pode até ter pago o imóvel, mas nunca deixará de pagar por ele. Poucos ousam questionar, menos ainda tem coragem de falar em voz alta. Mas se você está ouvindo isso agora, talvez pela primeira vez, o que você chama de segurança pode ser sim a sua maior vulnerabilidade. Este documentário não é contra a casa própria. Não é errado em sonhar com um lar, com segurança e com um teto que você possa chamar de seu. O erro está em acreditar que isso por si só pode te libertar. O problema está em olhar para o imóvel como um porto seguro absoluto, uma âncora inabalável de valor, quando na verdade ele está inserido em um oceano revolto de burocracias, impostos, controles estatais e instabilidade jurídica brasileira. Você pode querer uma casa, mas precisa entender que ela não te protege do colapso total de um sistema. Caso o Brasil passe por uma crise extremamente forte, ou passe por momentos difíceis em bolhas imobiliárias, que já está acontecendo no país, cara, você vai comprar uma casa em São Paulo, um apartamentozinho, você vai pagar 1 milhão, mais de 1 milhão de reais, e até casas mais para o interior você não consegue achar facilmente abaixo de 300, 400 mil reais. Uma casa satisfatória, coisa que alguns anos atrás você com a mesma quantidade comprava casas muito melhores e muito maiores também. Você pode querer uma casa, mas precisa entender que ela não te protege do colapso total.
E enquanto isso, existe um ativo silencioso, emergência, que oferece tudo o que o imóvel já não consegue mais oferecer: alta liquidez, custódia pessoal, livre de fronteiras e resistente à inflação, imune ao confisco e sem burocracia e impostos. Esse ativo se chama Bitcoin. Não estamos dizendo para você não ter um lar, estamos dizendo para você ter a liberdade para que um dia, se tudo desabar, você possa simplesmente ir embora e levar toda a sua riqueza no bolso. Essa é a verdadeira casa inviolável, o verdadeiro patrimônio inconfiscável e o seu porto seguro. Mas se você pensa em comprar uma casa no Brasil porque você quer ter uma casa própria, você realmente quer viver mais tranquilo fora do aluguel, tenha em vista que se você assumir um financiamento, por exemplo, você vai pagar 3 a 4 casas, cara. E se você for juntar o dinheiro à vista, muito provavelmente quando você chegar no momento em que você conseguir o dinheiro, o imóvel vai estar mais caro. Então eu não sou contra você ter a sua casa própria, inclusive eu acho até uma escolha inteligente em alguns aspectos. Porém, quando a gente olha para casa como forma de investimento e rentabilidade financeira, ela já não é atualmente uma das melhores opções. Se esse conteúdo fez sentido para você, é porque algo dentro de você começou a se despertar. Eu agradeço fortemente a sua audiência e até daqui a alguns segundos no próximo vídeo.